Primeiro ponto, planejamento. Segundo ponto, atração. Terceiro, engajamento. Quarto, nutrição. Quinto, a venda. Sexto, over delivery. O sétimo, a prova social. O oitavo, a sua esteira de produtos. E por fim, o remarketing. Mas então vamos para os 9 passos fundamentais. Vamos ver aqui, vou tentar ser esse guia, mostrar para você como que cada passo desse é importante para a construção da sua estratégia de venda aqui na internet. O ciclo de venda perfeito, para que você possa vender mais e todo dia. Perfeito? Então, só relembrando, primeiro ponto, planejamento. Segundo ponto, atração. Terceiro, engajamento. Quarto, nutrição. Quinto, a venda. Sexto, over delivery. O sétimo, a prova social. O oitavo, a sua esteira de produtos. E por fim, o remarketing. Não é menos importante, ele está por último, mas é muito importante. Siga esse método validado. É o método que eu uso. Já usava vendendo colchão, café marita, hoje uso vendendo cursos de marketing pela internet. É um método que pode ser adaptado de acordo com o seu nicho, mas que ele funciona e eu recomendo para você, ok? Então, planejamento, você precisa, ponto 1, então vamos lá, se você desejar anotar, não precisa, porque é só ir aqui na aba materiais, que você vai ter o PDF com tudo isso que eu estou falando aqui escrito, não palavra por palavra, né? Mas um mapa mental, né? Para que você possa relembrar esses pontos. Mas você precisa, primeiro ponto, planejar toda a sua jornada. A jornada de compra, de venda, a jornada de compra do seu cliente. Por isso, aspectos importantes não podem ser pulados. Logo no início, você tem que pensar na persona. Para quem você vai falar, né? Então, temos uma aula aqui específica sobre persona. Também no módulo sobre marketing para vendedores pós-pandemia, também eu falo sobre persona. Então estude isso, persona é fundamental. Você precisa também saber de copy, e lá no marketing para vendedores pós-pandemia tem aula falando de copy. Criativo, lá também tem aula falando de criativo. Veja como a comunidade está cada vez mais completa. Tem muito material aqui. Você precisa usar, você precisa navegar. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dificuldade em navegar, em encontrar os materiais, eu posso te dar algumas dicas, tá bom? Então você precisa pensar em tudo isso, em como será a sua oferta, seu atendimento, a sua esteira, a sua entrega. Você tem que, na época de planejamento, é a época de pensar em tudo, é pensar no plano de voo. Foi o exemplo que eu citei na semana passada, né? O avião, antes de decolar, ele tem que dizer para a torre qual é o plano de voo dele, o que ele vai fazer. A torre autoriza e aí ele vai. E ele vai só voar alto. E você vai só vender mais e todo dia. Isso é aquilo que esperamos. Podem acontecer surpresas? Sim. Às vezes acontecem problemas, isso acontece. Porém, um plano, ele te ajuda a ter menos surpresas, te ajuda a estabelecer melhor o seu caminho. Um plano de voo vai fazer com que você possa seguir essa reta. Então, imagine você, por exemplo, começar a anunciar na internet, se você não fez um plano e você não tem a sua persona, por exemplo, bem definida. Com quem você vai falar? Porque o objetivo da persona é o quê? É saber com quem falar. Então você pode ter problemas, mas se você não sabe com quem vai falar, seus problemas serão muito maiores. Então, planejar é fundamental. Por que alguns empreendedores na internet não planejam? Por que alguns que entram no marketing digital não planejam, pulam essa etapa, se ela é tão importante? A resposta é simples. A corrida do dia a dia faz isso. Ninguém tem tempo. E às vezes deixamos coisas importantes de lado, julgando que não são tão importantes. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo muito simples e você vai entender isso perfeitamente. Existia um lenhador
aliás, um dono de uma fazenda, e ele tinha que cortar árvores. Ele contratou um lenhador. E ele falou: olha, eu preciso que você corte 10 árvores por dia. Ok, aquele lenhador que ele contratou era muito habilidoso e trabalhador. E no primeiro dia ele cortou 15 árvores. O dono da fazenda ficou muito feliz pela produção dele. No segundo dia, ele cortou 14 árvores. No terceiro, 11. No quarto, 10. Uma semana depois, ele não conseguia cortar nem as 10 árvores que o fazendeiro queria. Aí o fazendeiro chamou ele e perguntou a ele: o que está acontecendo? Você chegou aqui cortando 15 árvores, hoje você não corta nem 10. E o lenhador falou: eu não sei, eu continuo começando a cortar árvores no mesmo horário e parando no mesmo horário, e eu passo o dia inteiro cortando árvores, eu não sei explicar. Aí o fazendeiro falou assim: já sei o que é. Quantas vezes, olha só, quantas vezes você amolou o seu machado? Aí o lenhador: nenhuma. Sabe por que ele não amolava o machado? Porque ele achava que era perda de tempo parar para ficar amolando o machado. Ele queria cortar árvores para agradar o fazendeiro. Às vezes, querendo ser rápido, a gente atrasa o nosso trabalho. Então, querer entrar logo na campanha, vender logo e não planejar, atrasa, é não afiar o machado. Quer ver um outro exemplo claro? Quem lê manual hoje? Você compra um móvel e vai montar, a maioria vai metendo a mão e montando. Você compra uma televisão e tem um pé, você vai futuca e vê como é que monta. Poucas pessoas leem manual. Por quê? Porque acha que é perda de tempo. Entendeu? Tempo é dinheiro. Isso é um conceito que eu discordo. Muita gente diz assim: ah, não posso perder tempo, que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é muito melhor que dinheiro. Dinheiro você guarda se sobrar. Não sobra, né? Tudo bem. Mas vamos que sobre. Você pode guardar. Tempo você não pode guardar. Então tempo é muito mais do que dinheiro. Precisamos valorizar o nosso tempo e planejar as nossas ações de venda, de marketing, vai nos dar tempo, não é perda de tempo. A consequência de não fazer um plano é perder tempo. A consequência de fazer um plano é ganhar tempo e resultados e vendas. Use o tempo a seu favor e não pule a primeira etapa, que é planejamento. Um alerta para você, não, para todos nós que vivemos nessa época moderna, né? Nós precisamos fugir dos ladrões de tempo. Se o tempo é um dos nossos maiores bens, um dos nossos maiores valores, precisamos fugir de quem rouba o nosso tempo. Queremos tempo para ficar com a família, queremos tempo para lazer, queremos tempo para tanta coisa, né? E às vezes não temos tempo. Quem é o maior ladrão de tempo do mundo moderno? Redes sociais. Redes sociais são o maior ladrão de tempo. A gente fica ali, ó, rodando, e tem muita coisa engraçada, muita coisa divertida, muita informação, e o objetivo da rede social é te prender. Se você abrir o seu Instagram do meu lado, você vai ver umas coisas e eu vou ver outras. Não tem o Instagram as mesmas coisas para todo mundo. Vai aparecer para mim aquilo que o Instagram entende que eu gosto. Por quê? Para me prender ali. Vai aparecer para você, no seu Instagram, aquilo que o Instagram acha, que o algoritmo do Instagram acha que você gosta. Para te prender ali. E a gente fica preso mesmo. É fácil você ficar passando ali o feed, né? Seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, vendo dancinhas, coisas engraçadas, seja em qualquer lugar, qualquer rede social. E quando vê, passou meia hora, uma hora e meia. E aí não temos uma hora para assistir uma aula como essa. E aí não temos uma hora para planejar a nossa estratégia de venda. Percebe o que é um ladrão de tempo? Esse é um problema nosso, não é um problema seu, é um problema moderno.
Quer ver outro problema moderno que rouba nosso tempo? Séries. Não sei se é seu hábito ver séries, mas hoje fala-se até em maratonar séries, né? Antigamente, quando tinha novela, você assistia a novela das 8 e quando estava chegando no finalzinho, eles lançavam o quê? Aquele gatilho mental da curiosidade do próximo capítulo e morreu, acabou. Só amanhã. Hoje na série, você não faz nada que já vem o próximo capítulo, e já vem o próximo, e já vem o próximo. E se você quiser maratonar uma série, você vira à noite. Mas será que temos a mesma disposição de virar à noite para estudar marketing digital ou qualquer outra coisa e mudar a vida, mudar o jogo, entender o jogo por trás do jogo, do seu nicho? Não. Precisamos então estar atentos aos ladrões de tempo, porque na realidade dizem que não tem tempo. A maioria das pessoas fala isso, né? Talvez o que falte é prioridade. Como é que podemos então fugir dos ladrões de tempo? Estabelecer as prioridades certas para focar no nosso negócio, vender mais todo dia. Como é que podemos fazer isso? O foco nos objetivos de real valor vão te ajudar a fazer isso, a nortear como usar o seu tempo. E qual é o objetivo de maior valor? Existe a família, se você gosta, se preocupa com a sua espiritualidade, as coisas de Deus, existem várias coisas, cada um escolhe o seu, não é verdade? Mas você precisa focar naquilo que é mais importante e entender o que é menos importante, entendeu? Para fugir. Talvez para você ganhar tempo, você precise de uma estratégia que funcione no piloto automático. Quer ver um exemplo? Eu tenho campanha de e-mail marketing. Eu levei um tempo criando essas campanhas. Quando você comprou esse curso aqui, a comunidade, você entrou na minha lista. E você recebe constantemente e-mails meus, te dando o quê? Dicas, conteúdos, orientações sobre marketing. Não sou eu que te mando isso. Eu programei, eu fiz uma programação. E o robozinho faz isso por mim. É uma automação feita em uma plataforma de e-mail marketing. Então você ganha tempo com isso. Percebe como é que funciona? É simples assim. Fugimos dos ladrões de tempo e com a tecnologia nós podemos ganhar tempo. Para quê? Para pensar naquilo que é mais importante. A campanha de e-mail marketing, para você ter ideia, eu gastei muito tempo pensando, planejando, produzindo. Mas hoje eu estou colhendo fruto. Não é assim com a plantinha? A gente planta, molha, cuida, tira a erva daninha, tira a lagarta. Quando vira uma árvore, aí é só alegria. Mas tem a parte de plantar. Se nós não plantarmos hoje, não vamos colher amanhã. A gente só colhe aquilo que planta, é um fato, né? Então precisamos plantar e plantar. Agora, como é que você pode fazer? Vamos pensar assim, nessa vida moderna, nesse corre-corre que você vive, que eu vivo, que todos nós vivemos, como é que nós podemos ter força de vontade, combustível para plantar, plantar e plantar e ter paciência de esperar a hora de colher os frutos? Anota essa palavra, micro-resultados. Sim, os micro-resultados, eles são o combustível para que você consiga tocar a sua vida em frente. Apesar de talvez a rotina ser apertada, talvez você trabalhe fora, você tenha casa para cuidar e você ainda está empreendendo na internet. É muita coisa. Mas se você focar nos micro resultados, isso vai ser muito bom. É você parar e pensar assim, poxa vida, fiz o meu primeiro anúncio, fiz a minha primeira postagem séria, consegui seguir o passo a passo lá da comunidade e fiz o meu perfil no Instagram, consegui fazer um vídeo do quadro branco, ficou muito bom. São micro resultados, talvez ainda não são o resultado maior, que é vender mais de todo dia, mas é o caminho para chegar lá. Então você precisa abastecer cada vez mais a sua fogueira, para que ela possa continuar acesa. Como é que funciona uma fogueira? Não é assim? Se a gente parar de colocar, no caso, graveto, galho, madeira, a fogueira ela vai apagar.
Eu tenho um caso aqui para te contar, bem interessante, sobre fogueira ou sobre lareira, né? Eu, há muito tempo antes de ter filho ainda, nós fomos, eu e a Cláudia, minha esposa, para Visconde de Mauá. Olha só, e lá é frio, é gostoso, né? É lugar assim de cachoeira, de serra, né? E aí lá tem lareira, né? Eu fui acender a lareira. E a lareira não acendia de jeito nenhum. Estava muito frio, talvez a madeira estivesse úmida. E eu estou acostumado a acender lareira, mas não acendia. Muito a contragosto, né? Muito a contragosto, o macho, Milton, teve que pedir ajuda a outro macho. O homem não gosta de ficar pedindo ajuda, isso é uma coisa muito chata. Eu não acho para acender uma fogueira, mas eu fui pedir. Eu não consegui acender. E aí o rapaz lá da posada, ele riu e trouxe um maçarico. Ele já sabia que não dava para acender. E pronto. Aí ele virou e falou assim, olha, não apaga mais. Essa agora aqui não apaga mais. Mas eu não queria chamar ele de novo. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei mais muita madeira. A gente está falando de micro resultados, né? Eu botei muito resultado dentro daquela lareira e pegou fogo demais. E aí, onde é que abaixa a chama da lareira, da fogueira? Não tem onde abaixar. Então virou uma comédia, a gente abriu janela, abriu porta para aguentar ficar ali dentro. E virou madrugada, a gente com tudo aberto, porque ficou quente demais. Então isso é só para exemplificar. Se não colocar madeira, a gente apaga a chama. Se você não focar nos micro resultados que você está tendo no marketing digital, você desanima. E você vai fazer o quê? Vai voltar para a CLT. Ou vai fazer outra coisa, arrumar um emprego, quando você está com a oportunidade de mudar de vida, de virar o jogo, de entender o jogo por trás do jogo no marketing digital. Então foque, fuja dos ladrões de tempo, fuja dos ladrões de tempo e se alegre com os micro resultados. Eles realmente são o seu combustível. Então não pule esse primeiro passo, planeje as suas ações de venda. Isso é fundamental para que os outros 8 passos possam acontecer. Vender na internet dá muito mais resultado, mas não é do dia para a noite. Se alguém foi para a internet e vai, né? Tem muitos, né? Fique rico, milionário, isso aí é tudo conversa fiada. Tem muita gente rica e milionária com marketing digital, mas não é da noite para o dia. E não é sem esforço, não é sem trabalho. Mas eu te digo, eu te recomendo pessoalmente o marketing digital. Sabe por quê? Vamos fazer uma pequena comparação. Quantos anos o médico estuda para conseguir se formar? 5, 6 anos, né? E aí, quando ele acabou, ele gastou muito dinheiro na faculdade, livros, ele gastou muito tempo e ele se formou. E agora ele tem um excelente salário? Não. Ele só é um médico formado. Aí ele arruma uma residência aqui, ele arruma um outro trabalho ali, e alguns médicos têm 2, 3, até 4 atividades, 4 hospitais diferentes. E aí, com o passar dos anos, ele vai conseguir muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Vai conseguir um bom salário. E tempo. Será que ele tem? Será que ele pode, às vezes, o domingo, passar em casa com a família? Às vezes não, né? Porque é plantão. E ele tem que ir para o plantão, é a atividade dele. No marketing digital, você não precisa estudar 5, 6 anos. Você não precisa investir o tempo que precisa uma pessoa para se tornar médica, investir numa faculdade. Você não precisa investir o dinheiro em cursos que uma faculdade de medicina exige. E você pode ganhar a mesma coisa que um médico. Percebe? Mas no início, as pessoas não querem plantar no marketing digital. Mas para ser médico é normal plantar. Então mude a sua cabeça, o seu mindset, a sua mentalidade. Pense assim, se eu estivesse estudando para ser médico, eu ia estudar 5, 6 anos e ainda ia ser duro. Agora eu estou estudando marketing digital e em muito menos tempo eu vou conseguir uma renda. E foque no objetivo, fuja dos ladrões de tempo. E você vai conseguir. Fechou? Primeiro ponto, planejamento.